É bom para fazer tudo também, acho que fica caro, né? As mães já fizeram ou já quiseram fazer? Como é que se você mudaria alguma coisa, faria cirurgia plástica? Gostaria. Mudaria também. Barriga, levantar os peitos, como todo mundo fala, né? É só o sonho de todo mundo, né? Acaba sendo uma coisa que do inconsciente coletivo, né, doutor? E você, já fez alguma coisa? Bom, eu já fiz a famosa orelha de abano com 9 anos, que aí entra toda a questão psicológica, era um horror, né? Aí na época minha mãe decidiu fazer e foi a melhor coisa que a gente podia ter feito naquele momento. Mas quanto ao resto, acho que não. Acho que tô feliz, assim. A orelha de abano incomoda principalmente os meninos, né? Porque eles usam cabelo curto e aparece muito, não, mas a minha aparecia até através do cabelo comprido. E a minha filhota nasceu com as orelhas iguaizinhas a da mamãe. Você vai querer que ela faça também? Provavelmente, porque eu sei o peso psicológico que isso foi pra mim. Então eu não quero que ela passe pela mesma coisa. Porque acaba não usando rabo de cavalo. Tiara, exatamente. Tiara, que chamam de gigolé em outros estados. Tiara é uma palavra que em cada estado brasileiro tem. Arco. E você já fez? Não, eu sou bem resistente, né? Sou medrosa e não tem nada assim que me incomode muito, não. Eu acho que uma hora eu chego lá, mas... Como é que fica essa parte? O Almir está de óculos escuros. Será que ele fez uma cirurgia plástica? O que aconteceu, Almir? Eu queria mudar, queria ficar com os olhos que nem do Brad Pitt, mas não deu certo. Não, é só um terçol mesmo, por isso que eu tô... E você, Edson, mudaria alguma coisa em você? Não. Você está satisfeito também? Não faria nada, não. Mesmo que até um desvio de septo que eu deveria fazer, não é nem por estética, eu também não faço de medo mesmo. Então, não mudo nada, não. Agora, essa parte psicológica, né? Como é que trabalha isso da autoestima mesmo? Da pessoa se aceitar, como é que fica? Porque às vezes a pessoa tem um nariz maior, mas ela pode ser feliz com aquele nariz. Às vezes o nariz combina com a pessoa, né? Não precisa ter todo mundo nariz igual. Como é que faz para trabalhar talvez isso? Talvez vocês se espantem com algo que eu vou dizer, que eu acho que tudo é interno. Eu digo tudo é interno, porque como a gente se vê e a gente estrutura a percepção, pode até passar por situações, eventualmente, que socialmente são muito estranhas, né? E, por exemplo, um nariz enorme, né? E aquilo ser amado desde pequeno, estruturado o amor próprio desde pequeno, e, eventualmente, isso internamente não ser uma questão. Isso é um ponto. O outro, esta criança vai para a escola, começa o olhar das outras crianças que eventualmente é conflitante com aquilo que ela teve em casa. Então pode ser que uma orelha de abano, um nariz assim, um assado, em casa, na família, na cultura familiar, foi amado, querido e visto como uma característica normal. A criança vai para a escola, começa a sofrer abuso moral, seja por causa da orelha de abano, como você estava, no teu caso é exemplar, ou outras características. Então, às vezes algo que internamente estava resolvido, começa a despertar um problema que, na época da adolescência, onde a autoestima, a própria identidade é de novo confrontada com o grupo, o pertencer ou não a um grupo, que pode ser o grupo da escola, por exemplo, entra tudo em crise. Aí, eu acho que é abençoada a possibilidade de uma correção que resolva, pelo menos, estas questões que são as questões mais graves, né? Agora, doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, as crianças fazem mais cirurgias por reparos, né? Sim, correto. Além do lábio leporino que a gente falou, quais são esses outros reparos? Orelha de abano. Orelha de abano também é considerado um reparo? Não, desculpe. É uma cirurgia estética não reparadora. Uma cirurgia cosmética, uma cirurgia para embelezamento, como se diz. Então, no caso da orelha de abano, o SUS não deve cobrir, né? Não cobre. Quais são os outros reparos? Uma criança que sofre uma queimadura? Sim, queimaduras, tumores de pele em criança, traumas
Então, acidentes que tem que fazer reconstrução facial por fraturas faciais ou perda de substância em membro inferior, que às vezes tem que fazer tratamento microcirúrgico. Ou até outros problemas congênitos, quer dizer, a criança também nasce com as chamadas síndromes craniofaciais, que são quadros muito específicos que daí existe cobertura pelo SUS. Tem até cirurgia mais simples, com criança que nasce com o dedo grudado. Isso, exatamente. Não, então, criança que nasce com o dedo grudado, isso cobre. Sim, cobre, essas malformações, né, de mão, de pés, essas chamadas malformação congênita tem cobertura pelo SUS ou pelo plano de saúde. E, quer dizer, as crianças fazem mais por reparo e adultos e adolescentes é mais por estética? Por estética sempre, Agora, acho que tem que ponderar uma coisa. Eu acho que, estava falando sobre a cirurgia de nariz no adolescente, eu acho que é uma cirurgia maravilhosa, sim, que tem uma indicação como a orelha de abano, quando a personalidade, é muito difícil esperar que uma criança de 15 anos tenha uma personalidade forte o suficiente para sobreviver à pressão do grupo social da escola. Essa idade é... Então, assim, e o nariz é o centro da face, isso não tem como negar, é o elemento central da face, tudo gira em torno do nariz. Então, um nariz bem colocado, com uma forma harmônica, deixa o rosto bonito, isso é agora tem que tomar cuidado que existem exageros, a gente vê que tem gente que mexe no nariz que fica até feio, né? O nariz bem operado vai ficar bom. Agora, doutor, o senhor conversa com esse adolescente, quer dizer, porque às vezes o adolescente cria uma expectativa que o nariz vai ficar de um jeito e não fica. Como lidar depois com a frustração, né? Se o nariz não ficar daquele jeito que ele queria, né? Roberta, isso tem que ser muito bem conversado no consultório. A consulta é uma consulta longa, não são 15 minutos, é uma consulta de 1 hora, sempre com o pai ou a mãe no consultório, para estar conversando, trocando ideias. O cirurgião tem que ser um pouco psicólogo. Tem que ser, sim, né? tem muito. Mas eu acho que o benefício de uma cirurgia plástica bem indicada é um benefício que vai durar para sempre. Não, porque a criança cria uma expectativa, até seu filho, né, que ele estava pedindo, ele deve ter criado uma expectativa do resultado da cirurgia dele, né? Não, e foi muito interessante porque o meu marido tem medo de médico, de anestesia e tal, e eu já passei por tantas que eu já estou acostumada, né? Então, ele queria que eu explicasse para o João Pedro, antes da cirurgia, o que ia acontecer. E eu falei, bom, ele não vai nem chegar na soleira da porta do hospital se for assim. Então a gente foi levando isso com a ajuda do Dr. Diógenes, que é habilíssimo com criança, e para não gerar uma expectativa da dor, do inchaço e tal. Bom, ainda no hospital, ele se olhou no espelho e tomou um susto, foi um susto tão grande. Ele começou a chorar e falou, não era isso que eu queria. E naquele momento aquilo me pegou, porque eu falei, bom, então apesar dele nunca ter dito para mim que ele queria, porque estava lá dentro guardado. E aí a gente demorou uns 2 dias para conseguir explicar para ele que ele ia desinchar, que ia dar tudo certo. E eu fui orientada por uma psicóloga quando o João Pedro tinha uns 4 anos, a gente começou a ter alguns probleminhas, a gente não sabia muito bem como conversar, a irmã estava nascendo e tal, e eu perguntei para ela uma vez, eu falei, qual é o momento de contar para ele o que foi que aconteceu? Da cirurgia, do lábio leporino e tal. Ela falou, quando ele pedir, quando ele precisar saber. E aí esse foi o momento. Nesse dia que ele estava frustradíssimo com o inchaço, eu peguei as fotos, mostrei e falei, meu filho, o rostinho que você tinha ontem, até antes da cirurgia, já era um rostinho de cirurgia. Então vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E nesse momento ele se sentiu seguro em relação ao resultado. Sabe, Mariana, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com o modismo, né? Eu fiz uma pesquisa e olha, os adolescentes representam cerca de 13% do total de cirurgias estéticas no Brasil. E eu lembro na minha época que as minhas amigas reduziram as mamas e agora elas estão colocando silicone. Então tem que tomar muito cuidado também com o modismo, né? Com certeza. A sua filha ficou satisfeita? Ela ficou, mas eu estava falando, já pensou se a moda vem agora de o peito ser bem pequenininho? Nossa, vai ser uma farra, né? Eu acho, né, doutor Irã, que está havendo uma quase associação de que fazer plástica é ir no cabeleireiro. Correto. Há uma banalização, especialmente de classe média alta, que o desejo pode ser concretizado porque existe o dinheiro para fazer aquilo. São uma série de procedimentos de risco, né, doutor Irã? Correto, eu acho que especialmente na cirurgia corporal isso acontece. Então é essa dupla de prótese de silicone e lipoaspiração que está realmente muito banalizado. A boa idade é quando o paciente tem já uma percepção da imagem corporal mais próxima da realidade. O que eu me refiro, que eu fico assim, sabe, chateada mesmo, eu gosto, eu estou aqui até falando disso porque eu acho assim legal,
de você colocar, as mães colocarem, os psicólogos, onde entra o trabalho dela aí também, de não banalizar, porque até alguns profissionais, até isso está sendo banalizado. Tem até um custo, assim, muito barato, que você paga não sei quantas vezes, eu não sei nem se isso é possível, então é feito assim em qualquer clínica. É uma coisa assim, terrível, parece um salão de cabeleireiro mesmo. Quando você tem um problema de respiração, o SUS é obrigado a pagar. Quer dizer, quando... A septoplastia. O nariz que é o problema do... traz a questão da não poder respirar ou respirar pela boca, não é, doutor Irã? Eu concordo com isso e... Fora esse aspecto funcional que a Ana comentou, eu acho que tem mais o aspecto de aceitação social. Tá? Eu acho que cirurgia facial bem indicada tem sempre seu valor. A cirurgia corporal, ela sim passa por tendências e modismos. Então vamos ver agora